ar, pela Capela FM, mais um programa Um Pouco de Sol, da comunidade cristã Metanoia, uma comunidade batista. Uma hora inteira de comunhão com Deus e com você, ouvinte. Bom dia, 31 de julho, último dia do mês. Convido você a estar com a gente nesta próxima hora com o programa Um Pouco de Sol. Até daqui a pouquinho. As velhas ruas da nossa linda capital, o vento leva o barco ao longe e arrasta as folhas no quintal, pois ele sabe que é outono e a tarde traz o seu sinal. Desenha um universo novo nas nuvens brancas do varal. O vento sobe uma colina, assobiando uma canção. Atravessa uma avenida depois da antiga estação. O vento desce uma ladeira, abraça o velho casarão. Depois visita uma favela, alegra um triste coração. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Corta as verdes ondas do nosso belo imenso mar. Espalha flores e aromas, faz a floresta se agitar. O vento traz um pensamento ao escritor a meditar. Levanta um leve passarinho do seu desejo de voar. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Quem sabe de onde vem o vento? Quem sabe para onde vai? Assim é todo que é nascido Espírito do Pai. Assim é todo que é nascido do eterno Espírito do Pai. Assim é
nascido, eterno Espírito do Pai. Veio a lágrimas, sorrisos de alegria. Este é um momento especial, o de estudar a Palavra de Deus. Bem-vindos ao estudo bíblico desta manhã. Abra sua mente e coração para o estudo que ilumina, liberta e transforma. Venha para juntos explorarmos as riquezas das Escrituras Sagradas sob a iluminação do Espírito Santo de Deus. É tempo de crescer na fé, aprendendo. Da minha fé, glória, glória ao autor da minha. Todos nós gostamos de receber, de vez em quando, um convite. Pode ser um convite para aniversário, para festa, para formatura, para uma viagem, para um esporte que a gente goste de participar. O fato é que todos nós já recebemos algum tipo de convite. Alguns a gente gostou, outros não. E a gente normalmente fica mais feliz quando o convite vem de alguém que a gente entenda ser pessoa importante. E a gente logo pensa, né? Puxa, tal pessoa que é importante se lembrou de mim. É verdade, isso é gostoso. Mas o convite que eu quero falar hoje veio simplesmente do dono do mundo, Deus, que Ele fez por meio do seu Filho, Jesus Cristo. É um convite gostoso e solene, e ao mesmo tempo é um convite acompanhado de uma condição. E logo em seguida, este convite traz um retorno fantástico, espetacular. E esse convite está na Bíblia. Está lá em Mateus, capítulo 11, versos 28, 29 e 30. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir. Eu vou repetir. É o primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, 29 e 30. Tá certo? Então preste atenção na leitura. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, ou cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Veja que convite gostoso que a gente recebe. Vinde a mim. E eu quero dividir esse texto, principalmente o verso 28, que é o primeiro que eu li, em três partes que são bem distintas nesse texto, ou nesta fala, nesse convite de Jesus Cristo. Primeira coisa que o texto diz, isso é Jesus falando, tá? Vinde a mim. Esse é um convite. É um convite solene. É um convite honroso. E por que é solene e honroso? É porque foi feito pelo Filho de Deus. Foi feito pelo dono do mundo. Vamos entender aqui algumas coisas nesta primeira parte. Literalmente, este convite, no seu original, tem o sentido de uma ordem.
Ou seja, suponhamos que o seu patrão lhe faça um convite que você entenda que seja uma ordem. O que significa isso? Que embora convite, você tem que ir. É ou não é? Porque literalmente o texto diz assim, venha aqui. Então é um convite-ordem, né? E foi Jesus, o Senhor e dono de tudo, que fez para mim, para você, para todos nós. Mas você sabe por que é que ele fez este convite? É muito simples. Porque ele sabia que todo ser humano é pecador, que todo ser humano é carente, é cheio de problemas, é cheio de doenças, de tristezas, muitas vezes de desesperança. Muitas vezes a gente está desesperado por soluções das dificuldades que nós estamos passando. E nesses momentos, a quem é que a gente procura? A quem é que você procura? Muitas vezes aos pais ou aos filhos, ao médico, ao psicólogo, ao terapeuta. Faz uso de remédios, eu não sei. Cada um busca onde pode. Mas Jesus não está nem aí para essas soluções que a gente encontra. E é por isso que ele diz, vinde a mim, ou venha aqui. Quando ele diz venha a mim, ele não está dizendo, ó, vá para qualquer pessoa ou para qualquer lugar. Ele, Jesus, está dizendo, vem a mim, Jesus, o dono de tudo. E sabe por que ele faz isso? Ele mesmo vai dizer em várias situações. Primeiro, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, dizendo que o único caminho legal para a solução desses problemas que a gente passa é o caminho chamado Jesus, ou seja, ele mesmo que fez o convite. Ele também disse que ele era a porta, a única porta, para se encontrar o caminho que é ele mesmo, o caminho certo. Ele também que disse que ele era a luz do mundo. Em outras palavras, ele é a porta que abre o caminho onde tudo é claro, porque ele é a própria luz que brilha dentro do caminho. Por que tudo isso? É porque ele mesmo disse que ele era o pão da vida. É ele mesmo que disse que quem dele se saciar jamais teria fome ou sede. Bem, e o que significa tudo isso? O que significa vinde a mim todo esse contexto? O que Jesus está dizendo para mim e para você hoje é simplesmente isso. Creia em mim com fé, com amor, que tudo que você é, porque vindo a mim, você encontrou o caminho, você abriu a porta, você tem toda a luz para caminhar neste mundo, você tem a sua fome e a sua sede saciada, porque você veio a mim pela fé. E esta fé genuína é a marca distintiva daqueles que vão a Jesus e o recebem como Senhor e Salvador. Mas é bom que a gente entenda, biblicamente falando, que não há nenhum mérito meu, seu ou de qualquer pessoa em tudo isso. Porque a única coisa que interessa para ele quando diz vinde a mim é que você tenha fé. E a fé é o dom dado por ele através do Espírito Santo. Já que ninguém pode confessar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, conforme ensinou o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3. Aí talvez você possa perguntar, mas por que é que Jesus convida alguém para ir até ele? Ele realmente tem autoridade para dizer, vinde a mim?
Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus 28, verso 18, finalzinho do livro de Mateus, ele vai dizer assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, eu sou a autoridade máxima no céu e na terra, no universo inteiro. Então, como Todo-Poderoso, eu posso convidar quem eu quiser. E é isso que ele está fazendo. Então, consequentemente, a segunda coisa nesse texto que eu li diz o seguinte: primeiro, vinde a mim. Segundo, todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados, ou todos vocês que estão cansados de carregar todas as suas cargas. Então isso significa que esse convite não é para os fortes, porque os fortes não precisam. Esse convite não é para os poderosos, porque eles também não precisam. Mas esse convite é para os qualificados, ou seja, aqueles que entendem que estão sobrecarregados, aqueles que entendem que estão passando por dificuldades, aqueles que se consideram fortes ou poderosos também necessitam e também fazem parte desse convite, mas Jesus não se preocupa com eles, porque eles não estão nem aí para Jesus Cristo. Então, se você não se considera um super forte nem um super poderoso, você está dentro dessa categoria daqueles que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. É para você, é para mim que ele está falando. Todos nós andamos sobrecarregados com as nossas dificuldades. O que Jesus estava tendo em sua mente aqui nesse texto é sobre um cansaço que não se resolve com uma boa noite de sono. É uma sobrecarga que não pode ser aliviada com um bom tempo de descanso. Você pode descansar e acorda e levanta com os mesmos problemas, dificuldades e pensamentos tenebrosos. Jesus está falando de um cansaço, de uma sobrecarga que só podem ser superados quando alguém vai até ele, quando alguém se abriga nele e confia inteiramente. Então, no contexto primário que Jesus convidou, vinde a mim, aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, ele está falando a todas aquelas pessoas que estavam oprimidas pelo pecado, cansadas, cheias de fardos, de regras, de regulamentos de algum tipo de religião imposta naquela época pelos escribas e fariseus que pregavam a salvação com base na própria justiça. E hoje ele está fazendo o convite para todos aqueles que de uma forma ou outra vivem neste mundo, apesar de serem religiosos ou não, para que resolvam seus problemas em Cristo. Todavia, o centro do convite de Cristo era para garantir a segurança da salvação eterna, porque a salvação eterna jamais irá acontecer por mérito próprio ou por mérito de cada pessoa. As pessoas sem Deus como Senhor e Salvador vivem no desespero da desesperança, com o horror da morte e a incerteza da salvação eterna. A estes, principalmente, é o solene convite de Cristo: vinde a mim, se vocês estão cansados e oprimidos e ainda não encontraram o caminho da salvação para que tenham descanso. Esta foi a segunda parte. Primeira parte, vinde a mim. A segunda parte, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados.
Terceira parte. Eu vos aliviarei. Que fantástico! Os que vão a Ele, mesmo oprimidos e cansados da vida, cheios de problemas e principalmente com a incerteza da salvação eterna no céu, Ele responde: vinde a mim vocês, que eu vos aliviarei. Esse tipo de alívio ou de descanso é o que Jesus promete. E talvez você possa me perguntar: que tipo de alívio, de descanso é esse que ele está prometendo? A Bíblia responde esta pergunta dizendo que aquele que vai a Jesus, o pão da vida, jamais terá fome. Aquele que vai a Jesus e toma da água que ele dá, jamais terá sede. Ele diz que aquele que segue a luz do mundo, que é ele, em hipótese alguma andará em trevas. Lá em João, no capítulo 6, verso 37, o próprio Jesus vai dizer: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A promessa que ele fez e continua fazendo é: eu vos aliviarei. Isso significa nada menos que ter, depois de se achegar a Ele, plena paz com Deus, certeza da salvação, confiança de que, pelos méritos dele, Cristo, poderemos nos achegar com confiança ao trono da graça que nos garante o céu na eternidade com Ele mesmo. Mas então, pastor, os meus problemas, as minhas dificuldades, vai passar imediatamente? Ninguém quer enganar você. A Bíblia diz que no mundo teríamos sempre aflições, mas a Bíblia diz também que aqueles que aceitam o convite de Jesus Cristo e se achegam a Ele, mesmo no meio dos problemas, sentirão paz, alegria, prazer de viver, como se os problemas não existissem. Nada eu ou você podemos fazer para ter esse alívio e descanso de uma forma definitiva, a não ser após a morte. Não há como conquistar isso. Ele é um presente de Jesus. Então o que é que ele pede? Que a gente vá até ele, ou seja, que a gente creia nele, deposite nele toda a nossa confiança e o torne em nosso Salvador e dono. E assim, mesmo cansados e oprimidos, aqueles que vão a Cristo e recebem dele o verdadeiro descanso, a verdadeira paz, não vivem mais marcados pela incerteza, pelo medo, pelo desespero, mas agora suas vidas são marcadas pela fé, pelo amor, pela paz que só Jesus pode dar, apesar de todas as dificuldades e problemas que vamos enfrentar. Por isso o apóstolo Paulo escreve o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E eu vou repetir o pedido de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Definitivamente, este não é outro senão um maravilhoso convite que transforma a vida de cada pessoa, de cada pecador, e é alcançado pela graça, pela misericórdia de Jesus Cristo. Então, meu querido, minha querida que está ouvindo nesta manhã de quinta-feira, se aperceba de que o convite feito por Jesus é para você, é para cada um de nós, é para todos aqueles que forem alcançados por esta mensagem. Vinde a mim,
todos aqueles que estão com problemas. E eu aliviarei, não tirando o problema. Muitas vezes isso pode acontecer, mas nem sempre. Mas dando paz, dando alegria, dando a certeza de que caminhar com Ele é muito melhor e leva para o céu, para a eternidade. Que Deus abençoe você. Amém. É o dia da festa do rei, o castelo é tudo alegria. Para em par as janelas se abrem e as flâmulas brancas tremulam ao vento, reluzem no alto. O rei já mandou convidar, enviou mensageiros leais, com brasões e cavalos ligeiros, repiques, trombetas, nas terras daqueles que têm sangue azul. Mas com 1000 desculpas mal contadas, cada um dos convidados desprezou a honraria, como se nada importasse. E houve até quem matasse os mensageiros reais, aos quais o rei justiçou. O castelo todo enfeitado e sobre a mesa fina louça, e o banquete preparado. O rei ordena e alardeia, eu quero ver minha sala cheia. Tragam todos os desvalidos, vão por toda a encruzilhada, e a quem não tem eira nem beira, o rei ordena e alardeia, eu quero ver minha sala cheia. E assim no castelo eu me achei, eu entrei pela porta da frente. Veio o filho do rei me saudar, trocar meus farrapos por vestes tão alvas, iguais às que usava. Assentei-me à mesa do misericordioso rei. Na presença dele foi então que me fartei. Ele me disse, fica amigo, e eu fiquei. Assentei-me à mesa do misericordioso rei. Na presença dele foi então que me fartei. Ele me disse, fica amigo, e eu fiquei. Nada é igual ao seu redor. Vamos para mais uma Você Pergunta, nossa sessão de perguntas e respostas. Um espaço para ouvir e esclarecer suas dúvidas sobre a Bíblia,
fortalecendo nossa caminhada de fé. É o momento de encontrar respostas bíblicas para o nosso dia a dia. Participe, envie suas dúvidas e vamos juntos aprender um pouco mais sobre o propósito de Deus para nossas vidas. É buscando que encontramos, é questionando que crescemos. Abra seu coração e juntos vamos viver o amor de Cristo na prática. No silêncio encontro resposta certa então. Então agora vamos ao você perguntar, né? Isso. Eu vou perguntar. Pergunte. Tem uma coisa interessante, né? A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, certo? Certo. Certo? Então tá bom. Agora, então, se Jesus é Deus, como ele foi tentado? E ele foi? Foi? Foi, sim. Gabiroto. Foi, não foi pouca coisa, não. Tá bom. Vamos lá. Pastor Ezequiel, responda. Vamos tentar responder, né? Gente, vamos lá. É uma pergunta interessante, intrigante, né? Se você abrir a sua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 13, Tiago 1,13, está escrito que Deus a ninguém tenta e nem pode ser tentado. Ok? Então, não tem como ninguém tentar Deus e ele também não tenta ninguém. É isso que o apóstolo Tiago está dizendo. Isso é ponto final. Mas aí a gente vai para Mateus capítulo 4. Você também pode anotar aí. Mateus 4, do verso 1 até o verso 11. Lá fala que Jesus foi tentado no deserto. E tem todo o diálogo da tentação lá. E a pergunta faz sentido, embora seja intrigante, né? Se Deus não pode ser tentado, a Bíblia afirma isso, e se a gente afirma que Jesus é Deus, é uma das três pessoas da Trindade, como é que Jesus sendo Deus, então foi tentado? Será que Tiago errou? Ou será que a Bíblia está errada? Então vamos entender, ou tentar pelo menos, tentar responder isso, né? Para começar, eu quero dizer que ao longo dos séculos, veja, né, muito tempo, muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia têm se debruçado e debatido sobre esse tema. E as respostas são as mais diversas e não vamos entrar nelas, porque não é esse o nosso interesse aqui. Particularmente, eu entendo que é uma pergunta, teologicamente falando, fácil de responder, desde que seja à luz da Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito intrigante e complexa até para aquela pessoa que não está acostumada com os temas e os termos da Bíblia. Então, vamos tentar, pelo menos, entender, tá? E se você não entendeu direito, ou não entender direito tudo aquilo que a gente vai colocar, você pode perguntar de novo e outro dia a gente tenta alongar um pouquinho mais, tá bom? Bom, quando Tiago 1,13 diz que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta, é simples. Ele está falando da natureza de Deus. Deus não tenta e não pode ser tentado. Por quê? Porque Deus é santo. Santo não peca. E nem se permite pecar, né? Deus é imutável. Não muda nunca. Então ele é santo e não muda nunca. Portanto, nunca vai tentar e nunca pode ser tentado. Assim, ele não pode ser levado a pecar. Porque ele é o único santo desde sempre. Ele é perfeito em grau absoluto. Então é fácil entender Tiago 1,13, né? O pecado e as tentações são parte inevitável a nós seres humanos. Por quê? Por causa do pecado.
quando Adão e Eva pecaram, todos nós fomos feitos pecadores. Embora a palavra seja um pouco pesada, mas a realidade é essa, que todos nós fomos amaldiçoados pelo pecado, e as tentações e as provações servem para testar a nossa fé e também para nos aperfeiçoar, para que cada dia pequemos menos e nos aproximemos mais de Deus, que é puro, que é santo, né? Assim, todas as nossas tentações acontecem por causa dos nossos pecados. Nós somos pecadores. E Deus, como não peca, portanto, ele não tenta e nem pode ser tentado. Então, essa parte eu creio que é mais ou menos fácil da gente entender, né? O lado mais complicado é o de Mateus, capítulo 4, verso 1 a 11, quando o texto diz que Jesus foi tentado por Satanás. E a pergunta é por quê? Aqui a gente precisa entender aquilo que a teologia chama de natureza teantrópica de Jesus Cristo e também a natureza hipostática de Cristo. O que significa esse palavrão? A palavra teantrópica é uma palavra da língua portuguesa, tá, gente? É a junção de duas palavras que vêm do grego. A primeira é theos, a segunda é anthropos. Theos é Deus, anthropos é homem, Deus, homem. Então está falando da natureza divino-humana de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo tem em si mesmo a natureza divina e a natureza humana. Não são duas naturezas divididas. Tá certo? É uma natureza divino-humana convivendo juntamente. Aí você vai para Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que Jesus se esvaziou de toda divindade. Mesmo sendo Deus, ele quis se esvaziar de toda a sua divindade e assumiu a forma de homem e, como homem, assumiu a forma de servo. Se você tiver a sua Bíblia, depois você abre em Filipenses, capítulo 2, e leia todo o capítulo para você entender isso direitinho. Então, como alguém que, sendo Deus, se esvaziou da sua divindade e assumiu a forma de servo, ele passou pelas mesmas tentações que eu e você passamos. Ele passou pelas mesmas tentações que todo ser humano enfrenta. Isso significa que a sua natureza, como ser humano, estava sujeito a tudo que eu e você estamos também sujeitos. Então a questão aqui é, primeiro, Deus pode tentar ou pecar? Não, já falamos, jamais. Porque Ele é santo, é perfeito, de uma forma absoluta. E Jesus, que também é Deus, pode tentar, ser tentado ou pecar? Ele, como Deus homem, tem uma situação assim inusitada. A sua natureza divina não tenta, não pode tentar e não pode pecar, ponto final. A natureza divina de Jesus Cristo não tenta, não pode tentar e não pode pecar. Na sua natureza humana, Jesus pode ser tentado, sim, como eu e você. Porém, ele nunca pecou, porque também é Deus. Então ele foi tentado como eu, como você, como todos nós, mas nunca pecou. É isso que é isso que Hebreus, capítulo 4, verso 15. Anote aí, Hebreus 4, 15. O texto diz que ele é o nosso sumo sacerdote, e como nosso sumo sacerdote, ele se fez homem e sofreu todas as nossas tentações. E o texto diz muito claro, embora jamais tenha pecado. Então, jamais Jesus poderia pecar, porque se ele pecasse, ele não poderia morrer em nosso lugar. Então ele veio como homem
esvaziou-se da sua divindade para ser tentado e para ser morto como homem, derramar o seu sangue como homem, porque Deus não pode ser tentado, Deus não tem sangue, e não foi Deus que morreu na cruz, foi o homem Jesus Cristo que venceu o pecado santamente, nunca pecou, e por isso ele pôde morrer por mim e por você. Então ele só pode ser Salvador, porque como homem ele foi tentado em tudo como nós todos e jamais pecou. Então, foi um homem perfeito que morreu na cruz por mim e por você. E como Deus, ele não poderia fazê-lo, porque Deus não morre, né? Então quem morreu na cruz foi o homem Jesus e não Deus, embora fosse Deus. Eu sei que isso é intrigante, mas é isso que a Bíblia nos ensina. Portanto, Jesus, como Deus, não teve possibilidade de pecar, mas Jesus, como homem, passou por todas as tentações que nós passamos. Então a resposta, creio que está aí, na medida do possível. Jesus Cristo, então, é Deus, mas ele foi tentado como homem, passou por tudo que nós passamos e venceu. E por isso ele pôde morrer por mim e por você. Que você entenda isso e que Deus possa abençoá-lo grandemente, para que, entendendo isso, entregue sua vida a Jesus Cristo, porque ele morreu por você e por mim, como homem, sofrendo o que nenhum de nós teria condições de sofrer. A ele, portanto, toda honra, toda glória, todo louvor e a nossa adoração. Que Deus abençoe você e escreva para nós as perguntas que você tem, para que a gente possa responder para você nas próximas quintas-feiras. É próprio da vida o ter que se andar por muitos caminhos difíceis, caminhos que ferem os pés de quem vai, caminhos de cansaço e pedras, caminhos escuros, labirintos da vida, onde parece que só se vai e não chega mais, não chega ao fim, não. É próprio da vida o ter que lutar a cada momento do dia. São lutas amargas que fazem sofrer, batalhas sem trégua ou descanso. E às vezes parece que estou só e vencido, mas ao olhar vejo meu Senhor olhando pra mim e dizendo assim: a minha graça, a minha graça te bastará, te bastará, te bastará. Oh,
teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça, a minha graça te basta, te basta, te basta. Porque quando eu sou fraco, aí é que sou forte, que sou forte, que sou forte. Sou forte, la la ya ya, la la ya ya, la la ya la ya. Chegou o nosso momento de oração. Orar é simplesmente falar com Deus. É o momento de expressar gratidão, fazer os nossos pedidos, as nossas reflexões e eu diria até os nossos desabafos. A oração deve ser direta com Deus, espontânea, com amor e com muita fé. Venha comigo agora, vamos juntos orar e buscar a presença de Deus. Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Pai Santo, Deus eterno, soberano, Criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas, estamos diante de Ti em oração, Te louvando, agradecido pelas bênçãos de cada dia e pela bênção de mais uma vez poder entrar na Tua presença, não apenas para agradecer o programa e a vida de cada pessoa que tem estado conosco todas as quintas-feiras, mas, Pai, para de forma especial colocar diante de Ti a vida, as dificuldades, as necessidades de cada pessoa que nos ouve. Tu conheces, Pai, cada um deles e cada necessidade. Por isso, Pai, esteja de acordo com a Tua vontade, colocando as bênçãos necessárias na vida de cada ouvinte. Mas, Pai,
em nome de Jesus Cristo, estou te pedindo pela vida, pela recuperação do Carlinhos da Canguera. Tu sabes da sua doença, da sua enfermidade. Tu sabes do que ele precisa, Pai. Tenha misericórdia dele. E se esta não for a tua vontade, Pai, peço que tu des paz no coração dele. Des tranquilidade, mas principalmente a certeza de que com Cristo ele estará sempre bem e melhor para que Cristo seja glorificado. Tu sabes do nosso desejo. Nosso desejo é que ele se recupera. E enquanto houver esperança, estarei diante de ti intercedendo por ele. Mas que a tua vontade soberana seja feita, porque tu és o dono da vida. Tu és aquele que pode todas as coisas, e nós nos rendemos à tua vontade. Obrigado, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, for they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, for the Bible tells me so. Jesus loves me, he will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday, yes someday, his face I'll see. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so.
I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. Termina aqui o programa Um Pouco de Sol. Uma hora de reflexão, fé e comunhão com a Palavra de Deus. O programa onde a fé e a esperança se encontram. Que a paz e o amor de Cristo iluminem seus caminhos e fortaleçam a jornada no dia a dia desta semana. Até a próxima quinta-feira, 9 horas, se Deus permitir.